A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, segundo a graça que Deus nos concede, de podermos estar estudando a palavra de Deus, né? A escola bíblica da Igreja Evangélica Missão Nacional. Eu sou o pastor Marco Gabarron, auxiliar do pastor Milton Rodrigues de Souza, Igreja Evangélica Missão Nacional 7. Dando continuidade, irmãos, às nossas aulas, nós vamos hoje terminar a lição de número 9. A nossa lição fala Josué, a herança das tribos. E nós vamos ver vários textos bíblicos que falam acerca da nossa herança essa recebida através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu vou compartilhar os nossos slides aqui, para que os irmãos possam acompanhar a lição através dos slides, tá bom? Eu vou fazer a mudança da tela aqui, ok? Bom, o nosso tema é esse, História de Israel, tá? A nossa lição número 9, Josué, a herança das tribos. O nosso versículo-chave, já falamos na semana passada, é esse texto de Efésios 1, do versículo 13b até o versículo 14, que nos diz que fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, nós temos uma herança, e a certeza dessa nossa herança é que o Senhor já nos deu o penhor, e o penhor é o Espírito Santo de Deus, tá? Nós já falamos do alvo da lição semana passada, que é compreender a real importância da herança que o Senhor tem nos oferecido, de nós sentirmos, né, alegar em pertencer ao grupo de herdeiros dessas maravilhas do Senhor. E também o outro alvo é o agir, né? Adotar uma postura de herdeiro dessas bênçãos divinas e também de propagar a maravilhosa mensagem capaz de tornar outras pessoas também herdeiros das dádivas divinas. Então, esse é o alvo da nossa lição. O segundo tópico que ficou faltando, que é o segundo, o terceiro e a conclusão, tá? Nós já falamos da introdução e falamos acerca do tópico de número 1 dessa lição. Esse segundo tópico fala sobre a conquista da herança, que eu dividi em vários itens para ficar mais fácil para nós podermos entender essa proposta da revista para a nossa aula de hoje. Primeiro, a letra A nos fala acerca de que os povos que habitavam a terra de Canaã já estavam condenados. Isso nós vimos na primeira lição, quando nós falamos, né, da condenação daqueles povos, tá? Por causa das suas práticas, né, por causa das suas maldades, da sua idolatria, né, do culto idólatra, né, do sacrifício de vidas humanas. Então havia uma condenação sobre eles. E havia também uma condenação sobre Cã, né, quando ele viu a nudez de Noé, seu pai. Tá? Então Deus só não cumpriu o juízo porque o texto nos fala que a medida da iniquidade dos amorreus, que são os cananeus, ainda não havia se enchido. Então essa passagem que é Gênesis 15 é um texto bem anterior, né, a esse momento aqui da tomada da terra, e Deus falando através, né, de Abraão, falando a Abraão, tá, acerca desse tempo em que o povo o povo de Israel ficaria cativo, né, 400 anos no Egito e depois sairia de lá. E o povo de Israel vai servir de juízo para aquelas nações dos cananeus que habitavam a terra de Canaã. Tá? Na letra B, também nos diz o quê? Que a terra não ficou abandonada por causa da proliferação dos animais selvagens. O texto de Deuteronômio 7 nos diz: o Senhor, seu Deus, expulsará estas nações pouco a pouco de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma só vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vós. É um texto lá de Deuteronômio 7, 22, tá, que nos fala aí as razões
por que o povo de Canaã, né, os cananeus, não foram destruídos naquele tempo, somente depois de 400 anos. Era um tempo para que eles se arrependessem das suas práticas pecaminosas. A letra C, né, nos diz que cada tribo deveria lutar para tomar posse da... Né? Nós vimos também na semana passada, quando da tomada de posse da terra, que as tribos iriam lutar para que pudessem possuir a terra que Deus havia prometido. Então, Josué disse aos filhos de José, né, por que vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes? Dando a eles a confirmação de que eles iriam expulsar, apesar de que eles tinham exército, um carro forte, cidades fortificadas, mas eles iriam expulsar todos aqueles povos lá. Tá? A letra D, as tribos de Ruben e Gade e meia tribo de Manassés, elas já estavam de posse da terra, né, no leste, ou na Transjordânia, antes de atravessarem o Jordão. Essas tribos já receberam a posse dessa terra. Tá? Lá em Números 34:15, esse é o texto, diz assim, ó, estas duas tribos e meia receberão a sua herança deste lado do Jordão, na altura de Jericó, do lado leste. Tá? Então, uma parte de Israel já ficou do lado leste, na Transjordânia, e a outra parte iria possuir as terras depois do Jordão, 9 tribos e meia, porque Manassés iria ter posse de um lado do Jordão e do outro lado também. Até no mapa também já mostrei isso para vocês, tá bom? E essas tribos que ficaram do lado leste, elas deveriam acompanhar os seus irmãos, tá, na posse das terras do outro lado do Jordão. Eles deveriam acompanhar e ajudar os seus irmãos na posse da terra. A letra E, tá? Eles deveriam ir à frente e ajudar os seus irmãos na conquista da terra. Tá? Todos os homens valentes, armados, devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Então, eles tinham que ir e acompanhar, enquanto que as suas mulheres e crianças, né, todo o seu gado, as suas posses, eles ficaram nas suas terras que eles já haviam recebido. Tá? Os guerreiros tinham que entrar na terra juntamente com seus irmãos para conquistar a cidade e as terras do outro lado do Jordão. A letra F, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido, sob juramento aos antepassados. Então o Senhor cumpriu tudo aquilo que ele havia prometido. Josué 21, 44 a 45, nos diz claramente isso. O Senhor lhes deu repouso ao redor, segundo tudo que havia jurado a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles. Todos eles o Senhor entregou nas mãos dos filhos de Israel. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Então, tudo aquilo que Deus prometeu a Abraão, a sua descendência, né, ao povo de Israel, tudo aquilo que Deus prometeu se cumpriu. Eles saíram do cativeiro, peregrinaram pelo deserto, atravessaram o Jordão, entraram na terra, tomaram posse da terra, dividiram a terra entre as tribos, entre seus irmãos. Isso era a promessa de Deus e ela se cumpriu. A letra G, essa herança foi dada pela graça de Deus, não pelo mérito dos israelitas. É o que nos diz Deuteronômio 7, de versículos 7 e 8. Diz assim o texto, ó, o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Tá?
Então, aqui, ó, nesse texto, naquilo que estávamos falando anteriormente, tudo aquilo que Deus prometeu, Deus cumpriu. E aqui nos fala como que Deus fez isso. Deus os amou e os escolheu, né? Eles não tinham valor diante dos outros povos para que pudessem ser escolhidos ou se destacassem para isso. Mas eles foram escolhidos porque Deus amou aquele povo, Deus fez promessa a Abraão e Deus então cumpriu para com ele tudo que ele havia prometido. Tá? Esses aspectos, irmãos, é muito interessante porque é semelhante à herança que nós temos da parte do Senhor. Nós vamos ver alguns tópicos aqui à frente e nós vamos perceber que há muita semelhança entre o trato que Deus teve para com Israel, como Deus manifesta para com eles a sua graça, né? Manifesta para com eles a sua misericórdia, o seu amor, redime Israel daquela situação de escravidão, traz Israel à posse da terra, né? Ao direito a uma posse de terra, a uma herança. E isso tudo é bondade e misericórdia de Deus. Da mesma forma, Deus trata conosco, né? Agora na nova aliança, em Cristo Jesus. Tá? Nós vamos ver isso à medida em que nós avançarmos agora no próximo tópico, nós vamos pontuar todos esses aspectos. História de Israel para hoje. Ó. Israel, como herdeiro da terra, por direito adquirido pela promessa de Deus, recebeu sua herança pela ação do próprio Senhor, que nunca deixou de cumprir o prometido. Agora pense um pouco na promessa de Cristo para a igreja, né? E isso quando do seu retorno. Você crê que ela vai se cumprir? Você crê que ela vai se cumprir? É uma pergunta para nós pensarmos, né? Porque tudo aquilo que Deus prometeu para Abraão, para a sua descendência, Deus cumpriu. Deus tem promessa para nós nos dias de hoje, como igreja de Cristo. Tem promessas para nós. E nós temos que acreditar que essas promessas que o Senhor fez, ela vai se cumprir também em nossas vidas. Amém? Eu vou passar para o próximo tópico, né? E os aspectos que estão envolvidos. No terceiro tópico, a nossa herança. O primeiro aqui, ó, diz assim, é um dos grandes temas do Novo Testamento, a herança que nós temos através do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver essas heranças analisando uns textos que dizem respeito a esse assunto. O primeiro, a herança de Israel, bem como a nossa, vem da graça de Deus. Como acabei de falar há pouco. Quer dizer, Israel não era melhor do que nenhum outro povo. Não fez nada para que merecesse, mas Deus agiu para com ele com graça, com bondade. Deus amou aquele povo, né? E prometeu a eles uma herança e cumpriu aquilo que prometeu. Tá? Então, conosco também é da mesma forma. Tá? Né? Ela vem para a nossa vida a partir da graça de Deus. É a graça de Deus, é a bondade de Deus sobre nós. Tito 3,7 nos diz assim, ó, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então, está falando quem? De nós, que somos justificados pela graça. Graça é favor imerecido, é algo que nós recebemos da parte de Deus sem que nós façamos algo para merecer, tá? E além de recebermos essa justificação, ela ainda nos dá os benefícios, que é sermos herdeiros de Deus, né? Segundo a esperança de uma vida futura, de uma vida eterna. Tá? Depois, Gálatas 3,18. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, o que ele está querendo nos dizer aqui em Gálatas 3,18? Que a lei, a graça, essa herança, ela não provém da lei, porque o homem seria incapaz de cumprir a lei e, por mérito, ao cumprir a lei, receber alguma coisa em benefício, né?
Isso jamais aconteceu, porque ninguém conseguiu cumprir a lei, somente Jesus Cristo cumpriu a lei. Tá? Então, nesse formato, seria impossível que alguém recebesse alguma coisa. Então, eles receberam porque Deus fez a ele uma promessa, né? De abençoar Abraão, de conceder a ele a posse daquela terra, de, através da sua descendência, Deus abençoar todas as famílias da terra. O mesmo se dá conosco hoje. Nós não merecemos, somos maus, pecadores, mas o Senhor nos ama, estende para nós as suas misericórdias, né? E ainda, além de nos justificar, de nos dar a salvação, ainda nos dá uma herança, nos concede esta graça de podermos ter direito a uma herança futura, tá? E ela é tão verdadeira que ele já deu a nós o seu Espírito, que é o penhor dessa herança, né? Uma garantia de que ele vai vir resgatar-nos para receber esta herança quando ele vier buscar a sua igreja. Tá? Então, é esse sentido que tem para nós os textos que vamos ler. A letra B, a nossa herança é maior e melhor que a da terra de Israel. Tá? O povo lá de Israel recebeu uma herança temporal, né? Uma herança que diz respeito às coisas temporais, né? A um pedaço de terra. A nossa herança é uma herança espiritual, tá? Que o Senhor nos prometeu. Está lá em Hebreus 9:15. Por isso mesmo, falando acerca de que Jesus, né, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Tá? Então, nós, chamados para o Evangelho, salvos em Cristo, né, temos uma promessa de uma herança, e essa nossa herança é eterna. Né? Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Então, essa herança que nós temos através de Jesus Cristo é maior, ela é melhor. Né? Aquela era temporal, passageira, e quando o povo errou e falhou, eles perderam a herança, que era a posse daquela terra, né? Até que Deus teve misericórdia e restituiu-os a posse da terra. Né? Nós temos uma herança que é eterna, ela não tem nada a ver com essa herança material, temporal, ela é uma herança eterna, de uma vida eterna, a qual o Senhor tem prometido para todos nós. Tá? Então, irmãos, é maravilhoso nós pensarmos nesses aspectos, né, de uma herança que o Senhor nos tem prometido através de Jesus Cristo. A nossa herança é justiça, é a própria salvação. É o que nos diz o texto também de Hebreus 11:7. Nos fala que pela fé Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, olha, a nossa herança, irmãos, é a herança de justificação. Nós somos justificados das nossas faltas, dos nossos pecados, através do sangue de Jesus Cristo, nós somos redimidos. Assim como o povo de Israel foi redimido daquele sofrimento, daquele cativeiro no Egito, e Deus os trouxe para o deserto para fazer uma aliança com ele, e depois entregou a eles uma herança. Conosco é da mesma forma. Nós somos justificados através de Jesus Cristo, né? E ele, além de nos justificar, nos traz a salvação, ele também nos dá uma herança. Então, é fantástico nós pensarmos nisso, né? Nesse Jesus, né? Que dá a nós o direito a essa justificação e a essa herança, né? E é uma herança eterna. E essa herança é pela fé, irmãos. Não tem outro critério para que a gente possa receber o direito a essa herança. Ela é pela fé. Assim como essa comparação que ele está fazendo aqui, ó. Pela fé, Noé fez a arca para salvar a sua família. Então, pela fé, nós somos justificados e acreditamos numa herança que o Senhor tem para nós. Tá? Na letra D, né? Eu vou passar aqui.
Tá? Essa herança é comunhão eterna com Deus e todos os salvos. O que nos fala Apocalipse 21, versículo de 5 a 7. Diz assim: aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha só que fantástico, irmãos. Essa é a herança que o Senhor tem para nós, né? Nós podemos receber esta vida eterna, esta comunhão eterna, tanto com Deus como com todos aqueles que creem em Jesus Cristo, né? De poder herdar estas coisas, de poder estar com o Senhor, de poder estar participando do seu reino. Isso é fantástico, irmãos. Mas é para aquele que crê em Jesus Cristo, aquele que tem fé, tá? Então, esses aspectos que nós estamos falando é acerca dessa herança, que é um tema importante para nós, porque muitas vezes estamos na igreja pensando só em receber bênçãos materiais, que o Senhor me ajude aqui, me ajude ali, que o Senhor me dê força, me abençoe, me dê prosperidade, né? Me dê isso, me dê aquilo. A gente não pensa, né, que nesse tema tão importante, que é a herança que já temos em Cristo Jesus. Uma herança que o Senhor já nos prometeu a nós e que vai cumprir como ele cumpriu a sua palavra para com Israel. Percebe a comparação que o texto está nos propondo? Vimos lá no passado que Deus cumpriu tudo que prometeu a Israel, tudo que prometeu a Abraão e aos patriarcas, e agora temos aqui essas promessas dessa herança que o Senhor nos oferece através de Jesus Cristo, e temos que acreditar que tudo isso que ele está prometendo vai se cumprir na nossa vida, na vida de todo aquele que crê. E essa herança é o mais importante que a gente pode receber nessa vida, né? É o valor mais importante. Às vezes pensamos que importante é alguma coisa ou algo que precisamos, mas o mais importante, irmãos, é termos essa herança, esse direito a essa herança através de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso nos outros tópicos, né? Na letra E, nós vamos ver agora, a nossa herança ela é imperecível. Eu achei fantástico esse texto aqui, ó, né? Porque a comparação que já até falamos aqui, aquela herança que o povo recebeu, que era a posse da terra, que estava vinculada a cada família, né, de acordo com o número de membros de cada família. Então, cada um recebeu o seu pedaço de terra, que era a sua forma com que ele poderia manter a sua família, a sua subsistência, plantando, criando seus animais, né? Porque era a forma e a cultura daquela época, né? A economia daquela época, ela girava em torno da terra, tá? Mas aquilo é uma herança temporal, tá? Por alguma razão, por uma invasão, por algum motivo, a pessoa podia perder aquela herança. Essa herança que o Senhor nos oferece, ela é imperecível, né? Em 1 Pedro 1, 3 a 5, o Senhor Jesus Cristo, sua grande misericórdia, nos regenerou para uma nova esperança, uma viva esperança, mediante o quê? A ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, olha só, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada no céu para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo, né? Uma herança, então, que não pode ser destruída, né? Que não corrói, que não mancha, que não murcha, né? Não é que nem a flor, uma flor mais linda que você possa conhecer. Ela vai durar uns dias, depois ela vai murchar. Essa herança, ela não murcha, ela não vai perder-se com o tempo. Ela é uma herança que permanece perpetuamente para sempre. Essa é a promessa do Senhor. Então, uma herança imperecível. Letra F, né?
ela é para todos, ela é uma herança que é válida para todos, judeus e não judeus. Então, aquela terra no passado que os judeus receberam, conforme a promessa do Senhor, era para quem? Para os judeus, dos descendentes de Abraão, né? Os filhos de Jacó. Cada família, cada patriarca, segundo o número das suas famílias, recebeu um pedaço de terra. Agora, essa herança que está nos prometida através de Jesus Cristo não é só para os judeus, é para todos, aqueles que creem, tanto judeus quanto não judeus. E Paulo deixa isso claro ao escrever a Efésios, ele faz essas comparações por causa do momento histórico da igreja, que a igreja, no início, achava que a salvação era só para os gentios, só para os judeus, e Paulo vem mostrando que não. Né? Primeiro Pedro recebe essa revelação e depois Paulo é o apóstolo aos gentios e vai trazer mais conhecimento dizendo que não, é para todos os que creem, e é pela fé, e é graça de Deus, é bondade de Deus, né? Não é por mérito nem de ninguém, né? Deus está te dando, basta você acreditar e crer, né? E aí Paulo escreve aos Efésios dizendo assim, ó, os gentios, que somos nós, são co-herdeiros, quer dizer, aqueles que herdam junto, né? Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, das boas novas do Evangelho. Então, não é só para um determinado povo, é para todos aqueles que creem. Tá? Na letra G, a nossa herança, ela é concedida por Cristo. Não há outro caminho. Somente Jesus Cristo é o caminho para nós tomarmos posse dessa herança. Esse texto de Mateus 25, ele é bem conhecido, né? E nós pegamos somente alguns versículos que nos dá a entender bem esse aspecto, né? Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Olha só, então, essa herança, né, é para aqueles que o Senhor chamar, ela é concedida por Cristo Jesus, né? Mas é para aqueles que o quê? Têm esse amor cristão, né? Que entendem o chamado de Jesus Cristo, entendem, né? Para o que fomos chamados. E aqui ele nos dá, olha, fala o que de amor, daquele que atendeu o necessitado, aquele que atendeu aquele que estava com sede, aquele que atendeu aquele que era forasteiro, que não tinha, que estava mendigando, que hospedou o necessitado, que vestiu aquele que estava nu, né? O que estava enfermo e o que estava preso. Então, há uma ação nossa como herdeiros, né? No sentido de amar essa humanidade, amar essas pessoas, para que esse reino, né, se manifeste nessas vidas, e essa herança que nós temos direito, que nos é dada por Cristo, também venha ser destes que foram alcançados, através das nossas ações, de amor, de bondade, de obras, para alcançar essas pessoas necessitadas da graça de Cristo. Tá? Vamos para a letra H. É importante entendermos a herança que Deus tem para nós. Tá? Entendermos. É o que é necessário. Muita gente não entende. Como já falei, muitas pessoas estão na igreja somente para receber alguma coisa, não procuram ter entendimento, não procuram compreender, não têm interesse em entender a palavra, de compreender muitas coisas que a palavra de Deus traz para nós como instrução, ensinamento, né? Como é o caso que nós estamos vendo hoje, acerca da herança que Deus tem para nós. Então, Efésios 1, 17 a 18, Paulo se regozijava com essa igreja, né? Porque era uma igreja que tinha entendimento. Então ele fala assim, ó, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai da glória, que conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Então, Paulo fala aqui, olha, que ele estava pedindo pelos Efésios que eles tivessem o quê? Sabedoria, revelação, conhecimento, né, acerca de Jesus Cristo, que os fossem iluminados os olhos, né, os olhos do coração, para que eles soubessem qual é a esperança que nós temos, né? Qual é a esperança? Qual é essa riqueza que nós temos? Qual é a herança que temos? Né? E isso é muito importante, irmão. Por isso que nós temos que examinar a palavra. Ao lermos a palavra, lermos esses textos, procurarmos entender esses textos, nós vamos crescer, sermos iluminados, vamos aprender cada vez mais, e a nossa esperança, as nossas expectativas, o nosso entendimento vai crescer. Isso vai aumentar a nossa fé. E isso é muito importante, para que a gente não deixe se levar por nenhum tipo de doutrina ou por qualquer tipo de engano que possa estar operando nos dias de hoje, né? Sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas, né? Que tem muitas coisas aí acontecendo, muitas coisas sendo ditas, mas nem todas elas contribuem para o seu crescimento espiritual. Por isso que é importante nós termos conhecimento, estudar a palavra, conhecer a Bíblia, conhecer, né, as promessas de Deus para nós. E essa é uma delas, uma herança eterna para todos aqueles que creem. Tá? Nós vamos em frente. Oh, glória! Né? Aqui, já, essa parte nós terminamos, nós vamos falar no segundo aspecto, né? Cristo é o herdeiro por excelência. Tá? O herdeiro dessa herança é Jesus Cristo. Hebreus 1, versículos 1 e 2, nos diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, Jesus Cristo falou, em primeiro lugar, pelos pais, depois pelos profetas, e agora ele nos tem falado pelo Filho. O Filho, que é quem? É o herdeiro. Nós não herdamos diretamente, né, do Pai, nós herdamos através de Jesus Cristo. Ele que é o herdeiro. Ele recebe do Pai e transfere para nós. Tá? E Deus assim o fez. Deus é que constituiu Jesus Cristo como herdeiro de todas as coisas. Tá? E nós recebemos através dele. Né? Em Mateus 21, 38, nos diz assim, ó, que é aquela parábola, né, acerca do filho, dos lavradores maus. Né? Os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, apoderemo-nos da sua herança. Aqui nos deixa claro, né, nessa parábola, que aqueles homens pensaram, né, vamos acabar com o filho, matamos o filho e acabou. Aí a herança é nossa. Tá? Mas isso não se deu dessa forma. Trazendo para o contexto de Jesus Cristo, né, o inimigo, né, agiu de forma a eliminar Jesus, matar Jesus, levando, né, aquele momento de crucificação, achando que a morte iria reter Jesus, e com isso eles iam tomar posse da herança, que Satanás tomaria posse da herança. No entanto, isso não se deu, porque Jesus ressuscitou. Pela graça de Deus, pelo poder de Deus, o seu Filho ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. Ele não está mais subjugado à morte. E por ter vencido, ele herdou todas as coisas que o Pai prometeu a ele. E nós fazemos parte dessa herança, porque Jesus venceu, recebeu a herança, e ele também nos dá essa herança. Então, esse texto é muito interessante para nós, né? Nós vamos passar para o outro tópico, que nos diz acerca de nós, co-herdeiros com Cristo. Como falei, nós não herdamos diretamente, nós herdamos através de Jesus Cristo.
E Paulo, ao escrever aos Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, ele nos diz: o próprio Espírito, o Espírito que o Senhor Jesus Cristo nos deu, confirma com o nosso Espírito, esse Espírito que temos em nós, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que fantástico, né, irmãos? Nós herdamos porque o Espírito de Deus está em nós. E ele testifica com o nosso que nós temos esse privilégio, né, através de Jesus Cristo, de sermos participantes dessa herança. Ainda nos fala aqui, se com ele sofremos, né, para que também com ele sejamos glorificados. É o que muitos cristãos passam, muitos cristãos sofrem por causa do nome de Jesus Cristo. Nós vivemos numa pátria, né, com uma certa tranquilidade, mas em outros lugares o cristianismo é perseguido, né? Em outros países, na Índia, na Arábia, né, no Irã, em muitos outros países, né, o cristianismo, o cristão é perseguido, o cristianismo é perseguido. Muitas pessoas morrem, né, sofrem por causa do nome de Jesus, por causa da pregação do evangelho. Então, se eles estão sofrendo, nós também seremos glorificados, eles serão glorificados através de serem filhos de Deus, de herdeiros, né, conforme é a promessa do Senhor. O outro texto é Gálatas 4, 6, 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então, irmãos, estes textos confirmam que nós somos filhos e somos também herdeiros através de Jesus Cristo, porque ele veio para nos dar esse privilégio, para aquele que crê, para aquele que tem fé. Isso é graça de Deus, é bondade de Deus, é misericórdia de Deus para conosco, tá? Porque não temos nenhum mérito, não merecemos, mas é ele que nos dá, tá bom? Ainda tem mais um tópico, né? Nós, co-herdeiros com Cristo. Tá? Diz-nos Efésios 1, de 7 a 9. Nele, Jesus Cristo, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo Jesus. Então, olha, somos co-herdeiros com Cristo, porque temos recebido a redenção através do seu sacrifício para conosco. Temos recebido que a remissão dos nossos pecados. E isso que é riqueza, irmãos, é graça de Deus que está derramado sobre nós. Agora temos que acreditar, né? Acreditar nesse mistério que está revelado, acreditar nesta verdade que nos foi revelada, tá? Que foi e é apresentada-nos em Cristo Jesus, porque é através de Jesus Cristo que nós tomamos posse dessa herança. É através de Jesus Cristo que nós alcançamos essa herança. Ok? Um outro texto ainda de Efésios 1:18 nos diz: Paulo dá graças a Deus pelos crentes de Éfeso e ora para que Deus conceda o espírito de sabedoria, a fim de que, iluminados o coração deles, entendam qual é a riqueza da herança dos salvos em Cristo Jesus. Tá? Então, nós temos que ter esse entendimento, esse espírito de sabedoria, esse espírito de iluminação, para entendermos a riqueza dessa herança que temos em Jesus Cristo. Muitas pessoas estão na igreja e não têm esse entendimento, passam uma vida inteira e não entendem, né? São salvas em Cristo, elas
entendem que Jesus Cristo redimiu os seus pecados, elas estão participando da Santa Ceia, né? Estão lá pedindo a misericórdia, mas muitas vezes não têm o entendimento de que, além de sermos beneficiados com a redenção, com a remissão dos nossos pecados, há uma promessa de uma herança da parte do Senhor para todos nós. E nós temos que entender isso e compreender isso, ter essa sabedoria, esse entendimento, né? Para que a gente dê valor àquilo que o Senhor fez por nós, valor à nossa salvação, né? Muitas pessoas nunca receberam uma herança, mas alguns que já receberam, eu creio que é uma alegria enorme, né? Num momento, às vezes, de dificuldade, você saber que alguém da sua família, ou um parente, ou um familiar, ou alguém direto da sua linhagem, pai, mãe, deixou uma herança e que você vai tomar posse daquela herança, né? A gente fica, acho que, pulando de alegria, né? Satisfeito de que vai chegar nas nossas mãos um valor, um bem, sem que a gente mereça, né? Não fizemos nada para ter aquilo e, de repente, chega aquele valor nas nossas mãos. E aí valorizamos, olha o que fulano fez, olha como foi bom o que ele fez e tal. Então, se nós entendemos o que Jesus Cristo fez por nós, entendemos que temos da parte dele uma herança, bom, irmãos, a nossa fé, ela aumenta, ela tende a crescer, porque é um grande privilégio, é um grande benefício saber que, além de sermos redimidos, salvos, temos os nossos pecados perdoados, ainda o Senhor tem para nós uma herança eterna. E isso através de quê? De Jesus Cristo. E nós temos que nos apropriar desse conhecimento, sermos iluminados em nosso entendimento, para que a gente possa crescer na fé e nesse conhecimento, tá bom? História de Israel para hoje. Aqui nos diz assim, ó, como herdeiros do Senhor, precisamos valorizar as coisas certas, que é o que eu estou me esforçando aqui para falar, né? Valorizar as coisas certas, que às vezes valorizamos as coisas erradas ou equivocadas. Veja o que disse o apóstolo Paulo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. Justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição. Aleluia! Filipenses 3, de 8 a 10. Que fantástico esse texto de Paulo, que nos fala que o conhecimento, né, humano, as coisas humanas, que às vezes damos tanto valor a elas, né? Às vezes brigamos e nos esforçamos. Paulo fala, olha, eu larguei tudo isso aí para lá. Joguei tudo fora. Tudo para mim isso é refúgio. O que realmente importa é ser achado em Cristo, quer dizer, ser encontrado em Cristo. Né? Não porque eu sou bom ou que eu seja melhor que os outros, não tenho justiça própria, nem a que vem da lei, porque eu não consigo cumprir a lei, né? Mas é aquela que vem mediante a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus, né, irmãos? Ele queria o quê? Para o conhecer a Cristo, conhecer este homem fantástico e maravilhoso, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, e conhecer o poder da ressurreição, porque a morte não pôde dominá-lo, ele ressuscitou, e por tudo aquilo que ele fez por nós, por esta graça que ele nos concede, né? Nós temos direito, então, a essa herança prometida pelo Pai, que é através de Jesus Cristo. E isso é bom para nós nos glorificamos ao Senhor por este benefício. A conclusão, irmãos, é um outro texto importante para nós, que é 1 Coríntios 3, de 21 a 23. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, irmãos, não vamos nos gloriar aqui como aconteceu com a igreja de Corinto, né? Que estava dividida entre Paulo, né? Apolo, Cefas, né? Se dividindo por razões humanas, por preceitos humanos, por vontades humanas, né?
vamos pensar que tudo nos pertence, né? Tudo nos pertence através de Jesus Cristo, né? Através de Jesus Cristo, todas essas coisas nos pertencem e que a gente não se distraia com nada, né? Seguindo o caminho para lá ou para cá, ou se dividindo, né? Ou entrando em confusão, nada disso. Vamos ter um alvo. O alvo é Cristo e a promessa que temos da parte dele de que herdaremos com ele todas as heranças, toda a herança que Deus tem para nós, uma herança eterna. Amém? Eu vou terminar aqui o slide, vou voltar aqui a nossa live, né, com os irmãos, até para ouvir, né, da parte de vocês alguma consideração acerca desse assunto tão interessante que nós vimos hoje, né? Que é o direito à herança que o Senhor nos promete através de Jesus Cristo. Alguém quer falar? Quer fazer algum comentário? Estou aguardando, antes de terminarmos. Pastor, eu queria fazer só um comentário, né? Eu achei toda essa aula de hoje muito fantástica. E muito dentro do que eu fico pensando comigo mesmo. E achei para mim uma confirmação de Deus a respeito do que eu penso. Eu procuro me basear nessa esperança mesmo, na esperança de que Cristo prometeu, né, da nossa salvação. Eu vou tentar fugir meio das coisas deste mundo cheio de dificuldades que a gente tem nossas vidas aqui. Mas meu foco está sempre nisso. Até conversei com o senhor um tempo atrás, né, a gente até falou um pouco sobre isso também. Então, a minha esperança está sempre voltada a Jesus. Então, essa aula de hoje, para mim, posso dizer que foi edificante e veio confirmar o que eu penso a respeito, né? O que eu estava enxergando na Bíblia. Deus usou o Senhor aí para confirmar para mim que eu estou no caminho, vamos dizer assim. É só isso, pastor, que eu queria falar. Amém. Graças a Deus. Eu quero provocar vocês, eu quero ouvir os irmãos hoje aqui. Ainda temos um tempinho, né? Foi um pouco mais curta hoje, porque a gente não parou para fazer nenhum tipo de pergunta, né? Então, temos um pouquinho mais de tempo hoje. Eu gostaria de ouvir vocês. Alice, Sônia, irmã Terezinha, que eu estou vendo aqui. Mário. Vou falar um pouquinho aí, Gamarrão. Rogério vai falar. Não, eu achei bem interessante aquele comparativo que você fez quando a gente recebe uma herança, né, de um familiar. A gente não trabalhou, não lutou para ter essa herança, né? E esse paralelo que você traçou de que essa herança terrena vai trazer conforto, vai trazer uma certa riqueza, né, dependendo do tamanho da herança, e obviamente vai nos trazer alegria, nós vamos regozijar. Então, quando a gente para pensar nisso, que uma herança que é uma herança que ela é perecível, né, ao contrário do que você explicou, a herança que Cristo nos dá, ela é imperecível, né? Então, essa herança nos traz essa esperança. Essa herança que tem que trazer a alegria, né? Tem que trazer esse conforto, né? Então, nós temos que entender que essa herança que Jesus nos deu, né? Que é a esperança da nossa salvação, que é a nossa herança final que a gente aguarda, né? E que quando a gente recebe ela, que a gente tem que colocar isso em prática. Nós temos que ter alegria, temos que nos regozijarmos, porque nós somos herdeiros, porque nós temos uma herança, né? Que nós vamos receber na glória, mas é uma herança que nós já sabemos que vamos receber, então ela tem que nos trazer alegria constantemente, nós temos que nos renovar, né? Porque às vezes nós nos esquecemos, com o passar do tempo, a gente esquece que a gente faz parte de um povo herdeiro, de um povo que vai morar no céu, e às vezes a gente acaba se desanimando, parece que a gente entra naquela rotina, mas essa herança, ela tem que ser sempre renovada. Então eu achei muito interessante esse comparativo que você fez aí, isso me chamou bastante atenção. Eu gostei do que você falou, que essa comparação que você falou do crente ficar desanimado, né? Eu tenho insistido, vocês me conhecem, nessa questão da gente entender as coisas, de ter sabedoria, de ter conhecimento da palavra de Deus.
eu acho que um pouco do desânimo que pode acontecer conosco vem desse fato aqui, da falta de conhecimento. Porque quando nós conhecemos a Cristo, conhecemos com profundidade, um pouco mais de profundidade a palavra de Deus, como nós estamos vendo hoje, conhecemos um pouco mais acerca da herança que temos em Cristo Jesus, né? Nós, eu acho que ficamos animados, né? Apesar das dificuldades da vida, das circunstâncias, eu acho que isso é uma motivação para nós, né? É uma motivação, né? Naquela comparação que eu fiz, eu posso até estender a comparação dizendo assim, né? Pensando da seguinte forma: você sabe que tem um parente seu que prometeu deixar a você uma herança, e ele tem muito dinheiro. Você não ficaria animadinho? A gente fica animado, né? Fica até assim pensando, né? Quando é que o fulano morre, né? Para que ele deixe essa herança para mim, né? É verdade. A gente ficaria até assim, não é? Pensando, nossa, fulano tem dinheiro, nossa, ele falou que vai deixar para mim aquilo lá, né? Eu acho que isso aí, em termos da nossa fé em Cristo, poderíamos até dizer que teria esse sentido, né? Nós sabemos que temos da parte do Senhor uma herança, né? Que Deus nos promete em Cristo Jesus. Puxa vida, eu acho que isso aí traria para nós ânimo, daria-nos ânimo, disposição, traria alegria ao nosso coração, apesar das dificuldades que estivermos passando, né? Seja elas quais forem, né? Financeiras, doenças, dificuldades familiares, né? Pessoais. Eu acho que isso nos dá força para seguirmos em frente. Eu penso isso, né? Não sei se vocês concordam, tá? Não, Quem mais plenamente. fala? Você tem mais alguém falando aí. Eu concordo também. O Mário sumiu da minha tela aqui, a Sônia. Ele vai falar. Fala, Mário. Não tá saindo seu som, Mário. Você vai falar? Tá? O Mário tá tentando ali, mas o som dele não tá saindo. Você não tá mutado, mas tá saindo, mano. Oi? Não está saindo? Sônia, o áudio dele não. Coisa. Enquanto o Mário acerta lá a tecnologia lá dele, a Terezinha, a Alice... Ainda não, Mário. Eu? Sônia, pode falar, Sônia. Deixa o áudio do seu... tá sem celular. Então, tudo. O que me chamou bastante atenção quando o pastor estava expondo, como herdeiros do Senhor, precisamos valorizar as coisas certas, né? Dá para ouvir? Estou ouvindo. Sim. Ah, tá, porque deu um silêncio total. Então, que às vezes eu não sei, né, o pensamento que eu tenho. Eu sou herdeira, então a impressão que dá, assim, eu não tenho que fazer nada. Deus fez tudo, é tudo parte dele, é óbvio que tudo é pela graça, é pela misericórdia, é pela vida dele. Mas quando eu vejo aqui, precisamos valorizar a coisa certa, ou as coisas certas, não sei se eu estou correta nisso, mas eu fico pensando, se eu não valorizo as coisas certas, eu posso pôr em risco essa herança, né? Essa garantia que eu tenho. Eu tenho a garantia da herança, mas eu preciso valorizar o que é certo. Não sei, né? Eu fico pensando, tem uma parcela da recepção dessa herança que ela pertence a mim. Né? Porque senão fica assim, Deus deu a herança, eu ganhei, beleza, tá na mão, não perco mais. Então eu fiquei pensando nisso. Não, eu estou entendendo o que você está falando, e eu concordo com você. Eu acho que tem um lado dessa graça de Deus, dessa bondade dele nos oferecer essa herança, mas existe também o aspecto das nossas ações. Isso nos leva àquele texto de Tiago, né? Mostra-me a tua fé e eu vou te mostrar a minha fé pelas minhas obras, né? Então, há um certo sentido em que nós temos que fazer a nossa parte, né? Temos que fazer a nossa parte, amar a Deus, amar ao próximo, ajudar os necessitados, aqueles que estão em piores condições, que é o que Deus queria que o povo de Israel fizesse.
não sei se vocês me entendem, que quando eu falei da posse da terra, por trás daquela questão de tomada da posse da terra, tem esses aspectos sociais e econômicos que estão envolvidos. Era para fazer o quê? Era para que cada um tivesse o seu pedaço de terra, não houvesse pobreza, não houvesse miseráveis, mendigos, não houvesse pessoas necessitadas, cada um tivesse como se sustentar, ganhar o seu pão, entende? Então, essa igualdade, nos dias de hoje, poderíamos dizer que esse sentido está em nós amarmos o próximo, em atender a necessidade, como é o texto que nós vimos lá de Mateus 25, aquele que está precisando, aquele que está necessitado, aquele que tem fome, sede, aquele que precisa de apoio espiritual, de apoio emocional, aquele que está desanimado, aquele que está frustrado. Então, essas pessoas precisam ser alcançadas com esse amor de Cristo, né? Eu acho que nós temos que fazer essa parte. Então, nós temos direito à herança, mas parece-me que eu também tenho que fazer alguma coisa. Tenho que valorizar isso, né? Valorizar essa herança, até para que essa pessoa também possa ter direito a ela, né? Pastor, eu também pensei nesse versículo que você falou de Mateus, né? Então dirá o rei ao que estiverem aí à sua direita. Então, ele vai dizer para aqueles que fizeram tudo... que valorizaram as coisas certas, vinde, né? Vinde, bendito. Não vai estar possuir por herança aquilo que vos está preparado, mas não é só isso. Por quê? Porque eu tive fome, você deu de comer. Então, tem as nossas ações. Eu acho bem interessante, né? Eu queria só... desculpa. Pode falar. Eu só queria pegar um gancho nisso que a Sônia falou, né? Se a gente não valorizar a coisa certa, a gente acaba perdendo o foco. E aí, quando a gente perde o foco, né, a gente acaba se frustrando. Eu queria usar essa palavra. E aí é onde a gente acaba, de repente, abrindo mão da nossa herança, porque a gente se frustra mesmo com certas coisas, né? E às vezes a gente vai com muita sede buscando só as coisas materiais. Então, aí eu vou emendar com isso que você está falando. Quando a gente precisa expor o evangelho, levar o evangelho, na realidade, o que acaba acontecendo? A gente pensa que está fazendo isso para as outras pessoas, mas a gente acaba fazendo para nós. Então, isso é uma lei de retorno que você traz uma satisfação. Então, é muito importante, eu acho, que a gente praticar isso mesmo. Porque você vê, muitas pessoas que vão levar coisas na rua, doar, alguma coisa assim, aí você vê o testemunho, nossa, eu achei que eu estava fazendo bem, mas eu recebi algo maior, porque a lição que você aprendeu. Então, muitas vezes a gente também tem que colocar isso em prática no dia a dia nosso, né? Então, são duas coisas bem importantes, né, que a Sônia falou, e linkando nisso que você está falando. Então, a gente não só buscar as coisas materiais dentro da igreja, né, e não perder o foco, que o foco é a nossa herança, que é a nossa salvação, e também colocar em prática isso aqui. Você deu para quem precisava, né, o alimento, você deu água, você deu repouso para quem precisava. Então, na verdade, você está dando para alguém, mas você também está recebendo em troca. Então, a gente tem que colocar essas coisas em prática para que a gente não se frustre, para que o evangelho ele permaneça vivo dentro da gente, né? E a gente possa sempre ter esse ânimo, essa alegria de continuar. Amém? Era só isso. Amém. Alguém mais vai falar? Só uma última coisinha minha. E também dentro de tudo que vocês estão falando, é interessante o aspecto de que tem atos, né? A igreja primitiva, você falou na questão de ajudar, né? Que os irmãos se ajudavam ali, não havia necessidade entre eles. Eu tenho esse texto muito como exemplo para a minha vida, assim. E eu acho que esse texto tem um peso muito grande para nós, né? Então, isso também é uma forma de valorizar a nossa herança com Deus, né? Fazer esse trabalho de um ajudar o outro. Como o senhor mesmo relatou aí, e o texto de Atos fala bem a respeito disso, né? Amém. E podemos ajudar. Mário, resolveu o seu problema aí? Quer falar ou não? Não deu, né? Não. Terezinha, Alice? Não, hoje eu não quero falar, não. Só estou ouvindo mesmo. Tá bom, então. Irmã Dirce, ela está muito quieta, irmã Dirce. Fala aí, irmã Dirce. Quero ouvir a senhora falar. Pode, ela vai falar. Pode falar, Dani. Ela vai contar uma história para vocês. Conta aí. Então,
Então, irmãos, eu sirvo a Deus toda essa caminhada que eu com Cristo. Eu nunca tive tristeza, nunca tive assim, uma tristeza repentina. Eu sempre tive vitória. Deus responde assim, de uma maneira tão alegre, que eu não posso. Não tenho tristeza. Só meu coração assim, tenho um amor tão grande de servir a Deus e Ele me ajudar em todas as partes. Amém. Ô, Glória! Eu falo assim para todos aqui que eu posso falar, e nunca desistir. Sempre estar atento e caminhar. Caminhar sabendo que Cristo está no nosso caminho, na nossa frente. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Ela falando de herança, olha, ela recebeu uma herança do pai dela. Olha só, nesses tempos todo mundo pobre, mas ela recebeu uma herança. Graças Gabarrão, a Deus, acho que tu é reverberando. Foi É bom você tirar é bom o Gabarrão tirar o som dele. direitinho, né? Conforme a lei dos homens. Então, e nós e aqui todo mundo sabe que é uma área de enchente. Então, essa herança que ela recebeu, foi dado início a gente fazer uma reforma na nossa casa. E subir, e pôr portão, né? Com a nossa ajuda também. Então, mas isso tudo é um bem que a minha mãe recebeu, que nós estamos usufruindo, mas que vai perecer, né? Que vai perecer. Apesar de ser um bem, nós estamos cuidando desse bem que o Senhor nos deu. Tem que aproveitar enquanto está. Antes da casa, né? Mas a nossa casa maior é o que o Senhor foi preparar, né? Eis que vou preparar um lugar com ruas de ouro, com coisas lindas, magníficas, que não perece. Que não perece. É isso que a gente estava lembrando aqui, até dando risada, né? De alegria, porque é uma lição que nos dá esse alerta, né? Nos dá esse alerta que tristezas, coisas, mágoas, tribulações, aflições, nós vamos ter, sim. Nós vamos ter, inclusive com esses tempos agora. Nós temos, sim, mas nós não podemos esquecer que Deus foi preparar, que o Senhor Jesus Cristo foi preparar um lugar para os santos. É isso. Pastor, eu te mutei, precisa abrir seu microfone. Eu desliguei seu microfone por causa do som aí. Tá. Agora abriu, né? Irmãos, eu acho que é isso, nós vamos encerrar, né? Vou pedir para o Davi finalizar a gravação, que nós vamos agora passar para um outro momento da oração, e vamos encerrar. Eu creio que foi válido para nós ver esse aspecto, né? De que temos no Senhor uma herança, e isso tem que trazer, né, alegria ao nosso coração. Nós somos confrontados com muitas dificuldades, tristezas, né, desânimo, adversidades, todas essas coisas vêm sobre nós. Nós temos que olhar para Jesus Cristo, né, que é o nosso guia, o nosso general, o autor da nossa fé, e nos lembrarmos dessa herança que temos em Cristo Jesus. Então, se eu tenho uma herança que o Senhor me prometeu, então eu vou me esforçar para alcançar essa herança, né? Eu quero alcançar e vou lutar para chegar até lá, para que eu possa tomar posse dessa herança. Jesus Cristo já ganhou, já recebeu e já me deu esse espírito que é o penhor dessa herança, e eu vou continuar nessa marcha para alcançar esse prêmio. Amém? E jamais desistirmos, apesar das dificuldades. Tá bom? Nós vamos orar, eu quero orar, e assim